Uma opção fundamental, a maior das opções na vida, a opção pela vida edificante. Porque senão vamos ficar com a opção da vida destrutiva. Eis a advertência da palavra de Deus. A palavra de Deus é sobre esta opção edificante. O livro de Provérbios fala desta verdade em todos os seus pequenos pedacinhos. O livro de Provérbios é sobre a vida edificante. Hoje vamos olhar Provérbios 22, 1. Provérbios 22, 1. E antes deste provérbio, vamos recordar mais uma vez o provérbio primeiro, o provérbio fundamental, que está no capítulo 1, verso 7. Provérbios capítulo 1, verso 7. Vamos juntos falar, ministrar este provérbio. Juntos, então. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O fundamento, então, de toda a sabedoria, da vida edificante, é o temor do Senhor. O encontro com Deus em Cristo é uma vida para Deus e diante de Deus. O temor do Senhor, segredo da vida edificante. E o provérbio, então, no capítulo 22, verso 1. Palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Uma noite é um ponto na direção da eternidade. Receba a palavra de Deus. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Mais uma vez a palavra de Deus aqui. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Quero ainda ler um trecho no Novo Testamento. Novo Testamento, escrito então séculos depois de Provérbios. Eu quero ler em Lucas, narrativa da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 2, encontramos Jesus com seus 12 anos de idade. Ele foi levado ao templo pela sua família. Peregrinaram até Jerusalém, foram ao templo. E lá então está o menino Jesus, e há uma experiência interessante, não vou descrever aqui agora o que se dá ali, mas Lucas conclui aquele capítulo 2, ou na divisão do capítulo 2, essa narrativa, dizendo o seguinte sobre Jesus Cristo, enquanto ainda garoto. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas era médico. E é interessante ler o Evangelho de Lucas e notar as peculiaridades que ele coloca, que os outros evangelistas não colocam. Marcos, Mateus, João não colocam. E aqui está uma delas. Só um médico se preocuparia com o crescimento de uma criança. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mais uma vez o provérbio: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Políticos buscam marqueteiros. E os marqueteiros são hábeis, fazem transformações incríveis nos políticos. Temos assistido aí nas últimas décadas coisas tremendas. É a habilidade de mudar as pessoas em diversas facetas, na aparência, no jeito de se portar e daí por diante. Mas não são só os políticos que buscam esses especialistas em mudar imagens. Imagem é algo que está na ordem do dia. Existe todo um empreendimento voltado em ajudar as pessoas a produzirem, a melhorarem a sua imagem. Existe a assessoria da imagem pessoal. Você pode contratar, então vão ajudá-lo. Aqueles que ajudam não somente o seu negócio, mas a sua pessoa a fazer o que
é denotado em português, indicado com a palavra em inglês branding. Este formatar, dar esta forma de aparência, do jeito que você deve ser. Branding. A produção de imagens. Pessoas são produzidas. As pessoas na mídia são produzidas, e agora, inclusive atletas, jogadores de futebol, como eles são peças essenciais no marketing aí dos materiais esportivos e não esportivos até. Então eles estarem numa certa aparência é fundamental. Então eles são trabalhados por especialistas para que eles produzam uma imagem, a começar da imagem exterior, física. Eis a era da imagem, uma das marcas da nossa era atual. Mas não é só a imagem que é uma marca da nossa era atual. Há uma outra marca, aliás, uma está ligada à outra. O sucesso. E o sucesso que geralmente é ligado ao financeiro. Sucesso financeiro, como chegar lá? As escolas sutilmente promovem os seus cursos, procurando atrair alunos, cutucando os pais de que elas são o caminho para o sucesso na vida. E por detrás está a ideia do dinheiro, a posição e então o dinheiro. Era da imagem, do sucesso financeiro. Mas quando pensamos em imagem e sucesso, nós podemos falar do comportamental, sim, mas vamos lembrar que também nós temos uma essência que não é apenas o comportamento, aquilo que nós somos por dentro realmente. E quando pensamos então em imagem e sucesso, vamos lembrar da nossa essência. Vamos lembrar da dimensão exterior e da dimensão interior, aquilo que está lá dentro. E tanto que está lá dentro, que só nós conhecemos, e Deus. O provérbio que nós lemos é um provérbio preocupado com essas duas coisas, então ele é um provérbio muito atual, não é verdade? Ele é um provérbio preocupado com a imagem e é um provérbio preocupado com o sucesso. Mas o provérbio está preocupado com a imagem que somente Deus pode produzir. Uma imagem que nenhum marqueteiro, nenhum especialista em branding, em produção de imagem pessoal pode fazer. O provérbio nos sacode e nos leva a uma reflexão mais profunda e necessária para nós, na nossa visão de vida, porque nós somos bombardeados pela mensagem de que nós precisamos nos produzir em imagem, pensar em imagem, e então visar o sucesso, particularmente o sucesso financeiro. O provérbio fala sobre imagem, sim. Fala sobre valorizar a imagem, sim. Mas em que sentido? Bem, a palavra de Deus começa nesta noite dizendo-lhe: valorize a sua imagem. Valorize a sua imagem. Mas observe a virtude dupla que nós encontramos aqui neste provérbio. Nós encontramos a boa reputação e encontramos a boa estima. Duas virtudes. A boa reputação é aquele que é avaliado pelos outros como moralmente aprovado, confiável. Isso seria uma boa reputação de verdade. A boa estima é ser visto pelos outros como atrativo, como alguém agradável, alguém prazeroso de se conviver, de ser amigo, ter amizade. Então, há esta virtude dupla aqui da boa reputação e da boa estima. Num sentido, no provérbio, elas funcionam até como sinônimos,
paralelos, mas têm suas distinções, são muito interligadas, e há uma consequência de uma para outra no provérbio e na visão da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, entende que a boa reputação, isto é, ser avaliado como moralmente aprovado, ser alguém de confiança, íntegro, é aquilo que deve nos levar a ter a boa estima, sermos atrativos aos outros. Não o sucesso financeiro, mas sermos atrativos aos outros por causa da nossa boa reputação. E aí estão essas duas virtudes duplas tão necessárias às nossas vidas. Observe as duas aqui. Presta atenção nelas. Quando você pensa na sua imagem, você precisa valorizar. E quando você for valorizar, comece observando esta virtude dupla. Agora, avalie o bem mais precioso. Qual é o bem mais precioso para o ser humano? O provérbio deixa muito claro, você deve ter entendido, porque ele é muito claro, cristalino, que a riqueza, a prata e o ouro não são os bens mais preciosos à luz da palavra de Deus. No entanto, vamos ser honestos. As pessoas desejam riqueza antes da boa reputação. As pessoas perseguem primeiro a riqueza do que a boa reputação citada aqui no provérbio. É verdade ou não é? E os nossos filhos são instigados a isto. É preciso então que nós tenhamos esses valores muito claros em nossas vidas e também no educar dos filhos. Porque o mundo pensa diferente, sutilmente é passado a ideia de que as riquezas e o sucesso então vem antes da boa reputação. Há uma conversa de boa reputação, mas as riquezas falam mais alto. É verdade ou não é? É preciso avaliar bem o bem mais precioso. Qual é realmente? A reputação, segundo o provérbio, é mais valiosa que as riquezas ou outras bênçãos que Deus possa nos dar. A bênção da riqueza, se Deus nos der, ou outras bênçãos. A boa reputação, o bom nome, ainda é mais valioso. Você avalia assim? Você concorda com o provérbio? O seu coração está alinhado com a palavra de Deus? Esse caminho da vida edificante? E note bem que, segundo o provérbio, inclusive, a reputação em si, a fama, outra palavra dos nossos dias que é ligado muito ao sucesso, ao conceito de sucesso. Sucesso é alguém famoso. A fama em si não é algo bom, apenas em si, por si. Depende do tipo de fama que tem. Mas no mundo é interessante, se tornou famoso, é possível que tudo passa. Vou citar um exemplo aqui rápido. E, sem querer zerar numa pessoa e dizer que ele é o único problema do mundo, não é isso, mas apenas um exemplo. Uma das pessoas mais famosas do nosso país hoje em dia, nós podemos dizer que é o Neymar. E nós tivemos um vislumbre do tipo de vida que ele leva, o tipo de valores que governam o navegar da vida dele. Já imaginou se o seu vizinho fosse assim, você soubesse desse jeito? O que você faria? Convidaria ele para jantar todos os dias à sua casa? Creio que não. Mas deixe-me dizer que se o Neymar passar em qualquer rua de Bragança e bater na porta de uma casa e disser assim, me convida para jantar, vão convidá-lo para jantar. Porque ele é famoso. A fama em si é tido como uma virtude, um bem, mas não é isso que o provérbio ensina. É preciso ser a boa reputação, ser famoso por aquilo que é bom.
A palavra de Deus pensa diferente do mundo. Avalie o bem mais precioso. Qual é para você? Olha o provérbio. Instrua-se pelo provérbio. Então, quando você busca valorizar a sua imagem, o provérbio não proíbe isso, deve acontecer, mas deve ser de uma forma diferente do mundo. Conduza-se, então, pelo bem maior. Aqui fala da boa reputação. A palavra de Deus não está preocupada apenas com uma imagem artificial produzida. Sabemos disto. Não é fingir de bonzinho, fingir de direitinho. Aqui nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus vai mexer com o que é real. Boa reputação. Reputação aqui não é apenas aparência, mas a pessoa real. Então, conduzir-se pelo bem maior, antes de mais nada, exige o foco correto. O bem maior que o provérbio fala aqui tem a ver com a pessoa de verdade, e não apenas imagem artificialmente produzida para vender e impressionar os outros. É preciso se conduzir pelo bem maior. O bem maior, qual é segundo o provérbio? A boa reputação, isto é, o ser uma pessoa em verdade, que pode ser vista e analisada como uma pessoa da conduta correta, uma pessoa adequada. E aí então, por causa disso, me tornar uma pessoa pelos outros, por essa virtude de ser eu realmente uma pessoa de valores morais aprovados, na minha conduta e forma de ser. E isto quer dizer que se esta reputação da pessoa real é o bem maior, segundo o provérbio, então eu devo navegar primando por este bem como bem maior. Então, a aquisição de riquezas, do sucesso, de qualquer outra coisa, não pode violar a essência do meu ser como uma pessoa correta aos olhos de Deus e dos homens. A aquisição de riquezas e sucesso deve preservar a boa reputação. É interessante que aqui fala em boa reputação, mas no hebraico, no original, é a palavra nome, o bom nome. Como nós também usamos em português, o bom nome. O que é o nome? O nome é a pessoa, o nome é um símbolo de alguém. Quando falamos o bom nome, queremos falar uma boa pessoa moral, do ponto de vista moral. Então, o nome precisa ser preservado. Conduza-se pelo bem maior. Você ser sempre aquela pessoa com os passos e atitudes interiores corretos aos olhos de Deus. E nenhum bem, nenhum sucesso deve ser visto por você como mais valioso, ao ponto de você colocar em segundo plano a sua conduta reta diante de Deus e dos homens, sacrificar, negociar a sua conduta e a sua atitude interior, aquela conhecida só por Deus e você, a fim de alcançar um sucesso material ou social, seja lá qual for. Então conduza-se pelo bem maior, que a sua navegação seja guiada pelo seu bom nome diante de Deus. Quantas oportunidades se oferecem a nós, se nós estivermos dispostos, boas oportunidades de sucesso material, se estivermos dispostos a abrir mão do bom nome, da boa reputação, do andar íntegro diante de Deus. Mas que isso jamais venha acontecer em nenhum de nós, mas que sempre andemos o caminho reto diante de Deus, dentro
e fora da nossa vida e existência. Valorize a sua imagem, sim, mas valorize a sua imagem, valorizando primeiro o bom nome, a reputação e o ser estimado por causa do seu bom nome e a sua conduta moral. Então, valorize isto em primeiro lugar no seu se conduzir através da vida. Valorize. Você está valorizando a sua imagem, você não estará se importando com isso. O provérbio chama a valorizar. Há uma imagem preciosa, há uma imagem desejável, há uma reputação que deve ser perseguida, que vale mais do que o ouro e prata. E que então merece ser apreciada pelos outros, é algo que pode se tornar agradável aos outros. Mas não é a prata e o ouro, então, mais uma vez. Não é o sucesso diante dos homens, é a imagem que Deus aprova, então os homens devem aprovar também. Deseje então o favor de Deus. O favor de Deus. Cristo, Deus em Cristo é que produz em nós a condição de termos a reputação plena, porque somente Deus em Cristo transforma não só o nosso exterior, mas o nosso interior. Nos faz uma nova pessoa. O interior e o exterior transformado pela cruz de Jesus Cristo. E aí sim vivermos e sermos aquelas pessoas de boa reputação, bom nome diante de Deus e dos homens. Mas é interessante ver aqui que o provérbio, nos pensamentos sinônimos colocados aí em paralelos, primeiro fala da boa reputação, mas depois fala da boa estima. E no original hebraico também a palavra estima é a nossa palavra graça. Graça. Graça se refere ao favor. E então, quando se aplica a relacionamentos, é se tornar favorável aos olhos dos outros, atrativo aos olhos dos outros, estimado pelos outros. Nós, como crentes em Cristo Jesus, transformados, chamados para vivermos o bom nome, a boa reputação real, dentro e fora. Enquanto andamos nessa direção e somos fiéis a esse chamado no Senhor, nós crescemos em graça diante de Deus. Deus olha para nós e sorri. Deus olha para nós e sente alegria. Somos vistos como algo muito agradável aos olhos dele. Jesus crescia em sabedoria, diz lá o Evangelho. Quando pensamos em nossos filhos, vamos lembrar dessas facetas do crescimento de Jesus, esse desenvolvimento dele em sabedoria. Preocupamos-nos muito com a informação, que os nossos filhos têm informação para ter sucesso na vida, sair na frente e ganhar dinheiro. Antes vem a sabedoria. E se nossos filhos tiverem sabedoria que é o temor do Senhor, eles vão se conduzir na vida de uma forma muito construtiva e vão dar alegria a todos aqueles que estão à sua volta e vão construir suas vidas muito bem construídas. Jesus crescia primeiro em sabedoria, o temor do Senhor, o saber viver. Mas ele crescia em estatura, ia bem de saúde, diz o médico Lucas. Deve ter visitado o posto de saúde onde Maria levava Jesus e visto a ficha dele lá. Ele crescia bem de estatura, estava desenvolvendo, a altura estava em ordem, o peso também. Mas, além da preocupação física e da sabedoria, ele crescia, diz a narrativa, em graça. Na palavra usada na tradução do provérbio, em estima. Boa estima, graça, diante de Deus e diante dos homens. Que eu e você, meu irmão, possamos desejarmos em primeiro lugar termos um bom nome, uma boa reputação
diante de Deus. Possamos crescer em graça diante de Deus. Deus sempre olhar para nós e se alegrar em nossas vidas. Mas possamos então, crescendo em graça diante de Deus, crescemos em graça diante dos homens. Jesus era uma pessoa que sabia navegar socialmente, e o seu crescimento era um desenvolvimento nessa área. Ele crescia em graça diante dos homens. Se ele precisou se opor a muitos, debater com muitos, isto não quer dizer que Jesus, onde ele foi desagradável com todo mundo e não soube conversar com ninguém, se relacionar com ninguém. Graça diante dos homens, mas uma graça diante dos homens que emana da observação deles da nossa boa reputação e bom nome aos olhos de Deus. Que eles nos estimem, porque observar em nós aquilo que Deus em Cristo fez por dentro e causa por fora de nós. Que nosso desejo de crescer em graça diante dos homens não seja uma visão pragmática, que busca inclusive sacrificar a nossa boa reputação e bom nome diante de Deus, porque nós queremos agradar as pessoas. Não, é de uma forma holística, íntegra, eterna, maravilhosa, esta boa estima que é, em primeiro lugar, achada diante de Deus, e que depois seja achada diante dos homens também. Que Deus o leve a valorizar a sua imagem, primeiramente diante de Deus. Alguém enfrentando desafios éticos, morais aqui nesta noite, quem sabe na profissão, ou em outros espaços da vida, que Deus o leve sempre a pensar em valorizar a sua imagem aos olhos de Deus, segundo o poder de Deus em Cristo em você. E isto nortear os seus caminhos, e Deus olhar para você e dizer: como eu estimo este meu filho em Cristo, e as pessoas possam conhecer a verdade assim também na sua vida e da sua vida. Que Deus assim faça com cada um de nós. Amém? Vamos orar? Vamos à presença do Senhor.